Olá pessoal, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Algumas aqui esperando a expectativa aí, ver se tem ração por agora, se não tem. Tem um aqui que tá com o pescoço bem grosso, ó. Beleza? Reclamando, minha filha? Sandro Ribeiro falando, respondendo aqui o S Criatório. S Criatório, o perfil dele tá aí. Dizendo que tem uma galinha que tá um pouco branca, um pouco apática, tá meio que caindo das pernas. O que é que pode ser? Então assim, o primeiro pensamento, galinha quando começa a perder cor e começa a ter problemas de cair, de não conseguir se levantar, de estar com a perna tremendo, perna bamba, isso vale para galo, para galinha. O primeiro pensamento é problema nutricional, certo? O primeiro pensamento é problema nutricional. E problema nutricional, às vezes a pessoa fica logo zangada. Não, eu dou ração, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou não sei o que, não sei o que. Então assim, precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso. Primeiro, problema nutricional pode ser um problema que está desde lá da fase inicial. Uma fase inicial ruim. Pode ser algum elemento durante esse processo da formulação de ração que você deu que não estava tão adequado, seja mineral, seja vitamina, seja proteína. Então teve uma má formação durante todo o processo. E na condição atual, possa ser que atualmente você não esteja dando ou a quantidade certa, ou às vezes que precisa ser dada durante o dia. Você está concentrando a distribuição em um momento só, então ela não consegue se alimentar. Pode ser a altura de comedor e bebedor. Eu coloco a ração certa, a fórmula certa, mas a altura de comedor para aquela galinha específico não tá legal. Então às vezes você não tem um padrão de lote homogêneo. Então aquela galinha específica não está conseguindo comer. Então possa ser isso. Então às vezes você tem várias galinhas, você tem 100 galinhas, 200, 1000 galinhas. Às vezes a disputa por comida, por você não ter comedor suficiente, também aquela galinha ou aquela outra galinha você vai ter dificuldade. E por final, possa ser que seja algum problema de doença. A doença não está deixando que a galinha se alimente da forma correta. Ou inibe que ela dispute, então aquele empurrão, aquele negócio ela não aguenta. Ou possa ser que seja uma doença no sistema digestivo que mesmo com a galinha se alimentando não consegue absorver nutrientes suficientes. Então assim, perdeu cor, a galinha não consegue andar, o galo não consegue ficar em pé, fica com perna bamba, fica caindo, problema nutricional. O que você precisa investir é na pesquisa e descobrir se o problema nutricional é seu, de uma ração mal dada, de uma quantidade mal dada, altura de comedor, distribuição de comedor, quantidade de comedores, distribuição por dia de ração, se tem alguma coisa errada, ou se tem alguma doença que mesmo você estando tudo regulado, está prejudicando aí o consumo de ração ou a absorção de nutrientes. Agora, se você tiver as duas coisas junto, meu amigo, aí complicou. Animal com peito seco, muito difícil de ser recuperado. Talvez não valha a pena gastar muito esforço, a não ser que você tenha uma criação aí de melhoramento genético, criação de galinhas de valores bem elevados, né? Você tem um ótimo exemplar aí de um galo Brahma, você tem um ótimo exemplar de uma galinha índio gigante, então aí você precisa investir um pouco mais aí para poder curá-lo. Mas se você tem um plantel de poedeira, 200 poedeiras, você tem uma galinha assim, talvez não seja vantagem você fazer um investimento alto para poder curar ela, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando de matemática, especificamente de curar a doença com matemática. Se você fizer as contas, você vai ver que às vezes não vale a pena você curar uma galinha. Ah, mas eu fiquei com pena. Ah, então você tem que separar essa galinha, guardar ela perto de casa e fazer a cura dela lá. E evitar colocar ela de volta no seu plantel, porque senão ela vai colocar doença em outras galinhas também, ok? Um abraço!